Olá, graça e paz em nome de Jesus. Hoje é o 53º dia de leitura da Bíblia na ordem cronológica dos acontecimentos. De novo, Balaque enviou chefes em maior número e mais honrados do que os primeiros. Eles chegaram a Balaão e lhe disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-lhe que não se demore em vir até aqui, porque eu o cobrirei de honras e farei tudo o que você me disser. Venha, pois, e por favor, amaldiçoe este povo. Balaão respondeu aos oficiais de Balaque: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transgredir o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora peço que fiquem aqui também esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. De noite, o Senhor veio a Balaão e lhe disse: Como aqueles homens vieram chamá-lo, levante-se e vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Balaão levantou-se pela manhã, preparou a sua jumenta e partiu com os chefes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus, porque Balaão foi, e o anjo do Senhor se pôs por adversário no caminho dele. Ora, Balaão ia montado na sua jumenta, e 2 de seus servos iam com ele. A jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada na mão. Por isso a jumenta se desviou do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la voltar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se num caminho estreito entre as vinhas, havendo muro dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro e apertou o pé de Balaão contra ele. Por isso, Balaão tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deixou-se cair debaixo de Balaão. Balaão ficou irado e espancou a jumenta com uma vara. Então o Senhor fez a jumenta falar, e ela disse a Balaão: O que foi que eu fiz a você, para que você me espancasse já 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: Foi porque você zombou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo. A jumenta disse a Balaão: Não é verdade que eu sou a sua jumenta, em que você tem montado toda a sua vida até hoje? Será que tem sido meu costume fazer isso com você? Ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Por isso, Balaão inclinou a cabeça e se prostrou com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: Porque você já espancou a sua jumenta 3 vezes? Eis que eu saí para ser o seu adversário, porque o seu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de mim. Se ela não tivesse se desviado, eu teria matado você e a teria deixado com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, porque não sabia que o Senhor estava neste caminho para se opor a mim. Agora, se parece mal aos seus olhos seguir viagem, voltarei. O anjo do Senhor disse a Balaão: Vá com esses homens, mas fale somente o que eu lhe disser. Assim, Balaão foi com os chefes de Balaque. Quando Balaque ouviu que Balaão havia chegado, foi ao encontro dele até a cidade de Moabe, que está nos confins do Arnon e na fronteira extrema. Balaque perguntou a Balaão: Por acaso não mandei mensageiros para chamá-lo? Por que você não veio até aqui? Será que não posso, de fato, cobrir você de honrarias? Balaão respondeu a Balaque:
Eis que estou aqui diante de você. Mas será que poderei agora falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Balaão foi com Balaque e chegaram a Quiriate-Uzote. Então Balaque sacrificou bois e ovelhas e enviou uma parte da carne a Balaão e aos chefes que estavam com ele. Na manhã seguinte, Balaque fez Balaão subir a Bamote-Baal, e dali Balaão viu a parte mais próxima do povo de Israel. Então Balaão disse a Balaque: construa neste lugar 7 altares, e prepare 7 novilhos e 7 carneiros para mim. Balaque fez como Balaão tinha dito, e os dois ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: fique aqui junto do seu holocausto, e eu irei mais adiante. Talvez o Senhor venha ao meu encontro, e o que ele me mostrar direi a você. E Balaão subiu a um monte descampado. Deus se encontrou com Balaão, e este lhe disse: preparei 7 altares, e sobre cada um ofereci um novilho e um carneiro. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: volte para Balaque e transmita a ele o que eu falei a você. Quando Balaão voltou, eis que Balaque ainda estava junto do seu holocausto, ele e todos os chefes dos moabitas. Então Balaão proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente. Venha, disse-me ele, e amaldiçoe Jacó. Venha e denuncie Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Pois do alto dos rochedos vejo Israel, e dos montes o contemplo. Eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó, ou enumerou a 4ª parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como o deles. Então Balaque disse a Balaão: o que foi que você me fez? Eu o chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que você somente os abençoou. Mas Balaão respondeu: será que eu não deveria ter o cuidado de dizer apenas o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque lhe disse: peço que venha comigo a outro lugar, de onde você poderá ver o povo. Você verá somente a parte mais próxima dele, mas não verá todos eles. E daquele lugar, lance uma maldição sobre eles. Balaque levou-o consigo ao campo de Zofim, no alto do monte Pisga, e edificou 7 altares, e sobre cada um ofereceu um novilho e um carneiro. Então Balaão disse a Balaque: fique aqui junto do seu holocausto, e eu irei ali ao encontro do Senhor. O Senhor se encontrou com Balaão, pôs-lhe na boca a palavra e disse: volte para Balaque e transmita a ele o que eu falei a você. Balaão voltou, e eis que Balaque ainda estava junto do holocausto, e os chefes dos moabitas estavam com ele. Balaque perguntou: o que foi que o Senhor falou? Então Balaão proferiu a sua palavra e disse: levante-se, Balaque, e ouça. Escuta-me, filho de Zipor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Eis que recebi ordem para abençoar. Ele abençoou. Não o posso revogar. Não viu desgraça em Jacó, nem contemplou calamidade em Israel. O Senhor, seu Deus, está com eles. No meio deles se ouvem aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito.
As forças deles são como as do boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora, se poderá dizer de Jacó e de Israel, que coisas tem feito Deus? Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão. Não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que forem mortos. Então Balaque disse a Balaão: não amaldiçoe o povo, mas também não o abençoe. Porém, Balaão respondeu e disse a Balaque: eu não tinha dito a você, tudo que o Senhor falar, isso farei? Então Balaque disse a Balaão: venha, por favor, que eu o levarei a outro lugar. Talvez pareça bem aos olhos de Deus que dali você amaldiçoe o povo. Assim, Balaque levou Balaão consigo ao alto do monte Peor, de onde se avista o deserto. Balaão disse a Balaque: construa neste lugar 7 altares e prepare 7 novilhos e 7 carneiros para mim. Balaque fez como Balaão havia ordenado e ofereceu sobre cada altar um novilho e um carneiro. Quando Balaão viu que era do agrado do Senhor que ele abençoasse Israel, não foi esta vez, como antes, ao encontro de agouros, mas voltou o rosto para o deserto. Balaão levantou os olhos e viu Israel acampado segundo as suas tribos. E o Espírito de Deus veio sobre Balaão, e ele proferiu a sua palavra, dizendo: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Como são boas as suas tendas, ó Jacó! Como são boas as suas moradas, ó Israel! São como vales que se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. Águas manarão de seus baldes, e as suas sementeiras terão águas abundantes. O seu rei se levantará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus tirou do Egito o povo de Israel, cujas forças são como as do boi selvagem. Consumirá as nações inimigas e quebrará seus ossos, e com as suas flechas os atravessará. Israel abaixou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos os que abençoarem você, e malditos os que amaldiçoarem você. Então Balaque ficou irado com Balaão e bateu com uma mão na outra. Balaque disse a Balaão: eu o chamei para que você amaldiçoasse os meus inimigos, mas agora já 3 vezes você somente os abençoou. Agora vá embora para sua casa. Eu tinha dito que o cobriria de honras, mas eis que o Senhor o privou delas. Então Balaão disse a Balaque: não é verdade que eu também tinha dito aos mensageiros que você me enviou, que mesmo que você me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transgredir o mandado do Senhor, fazendo bem ou mal por minha própria iniciativa? E não é verdade que eu disse que falaria apenas o que o Senhor me dissesse? Agora eis que volto ao meu povo. Mas antes disso, venha, pois quero avisá-lo do que este povo fará ao seu povo nos últimos dias. Então Balaão proferiu a sua palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e tem o conhecimento do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém de olhos abertos. Eu o vejo, porém não agora. Eu o contemplo, mas não de perto.
Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Edom será uma propriedade. Seir, que é inimigo dele, também será uma propriedade. Mas Israel fará proezas. De Jacó sairá o dominador. Ele exterminará os que restam das cidades. Balaão viu Amaleque, proferiu a sua palavra e disse: Amaleque é o primeiro das nações, porém o seu fim será destruição. Viu os queneus, proferiu a sua palavra e disse: a sua habitação está segura, e você pôs o seu ninho na rocha. Todavia o queneu será consumido, até que Assur leve você cativo. Balaão proferiu ainda a sua palavra e disse: ai, quem viverá quando Deus fizer isso? Homens virão da costa de Quitim em seus navios, afligirão Assur e Éber, e também eles mesmos perecerão. Depois Balaão se levantou e se foi, e voltou para a sua terra. Também Balaque se foi pelo seu caminho. Quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses. E o povo comeu a carne dos sacrifícios e adorou os deuses dessas mulheres. Assim, quando Israel se juntou ao culto a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O Senhor disse a Moisés: reúna todos os chefes do povo e enforque-os diante do Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se afastará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-Peor. Naquele momento, eis que um homem dos filhos de Israel trouxe para a sua tenda uma mulher midianita, à vista de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, seguiu o homem israelita até o interior da tenda, e com a lança atravessou os dois, tanto o homem israelita quanto a mulher midianita pelo ventre. Então a praga cessou entre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo no meio deles. Assim que, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. Portanto, diga: eis que lhe dou a minha aliança de paz. E ele, a sua descendência, terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porque teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto, isto é, que foi morto com a mulher midianita, era Zinri, filho de Salu, chefe da casa paterna dos simeonitas. O nome da mulher midianita que foi morta era Cosbi, filha de Zur, chefe do povo da casa paterna entre os midianitas. O Senhor disse a Moisés: atormentem e ataquem os midianitas, porque eles atormentaram vocês quando os enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbi, filha do chefe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga no caso de Peor. Chegamos ao fim da leitura de nosso 53º dia. Que o Senhor seja com o teu espírito e que a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E ao Deus único e sábio seja dada toda a glória, e que a sua vida
seja sempre para mais em Cristo Jesus. Um forte abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.